Tá vendo esse livro aqui? É a Bíblia de Valuation, de Aswat Damodaran. Esse livro tem 974 páginas. E aqui você passa a conhecer essa ferramenta muito importante para você selecionar os seus investimentos. E quando eu falo investimentos, não estou me referindo só a ações, estou me referindo a empresas, títulos, commodities, qualquer tipo de investimento em que você espere ter um ganho financeiro. E a questão é, você precisa saber tudo que tem aqui nesse livro para investir bem? E eu vou te provar aqui que não precisa. E quem falou isso foi o próprio Aswat Damodaran. E eu vou te mostrar exatamente o que ele falou aqui nesse vídeo. Olá, aqui é Paulo Reis e seja muito bem-vindo ao canal Realização Financeira. E nesse canal eu compartilho com você a minha experiência como investidor e como empreendedor nesse universo digital. E aqui no canal eu comecei a dar uma pincelada sobre valuation para poder expandir a mente de vocês como investidores, porque o valuation é uma excelente ferramenta para investir, porque com valuation você consegue estimar o valor de um ativo, o valor de um título, de uma commodity, e sabendo essa estimativa de valor, você pode avaliar se esse ativo está caro ou se está barato no mercado, e assim você pode tomar melhores decisões de investimento. Na semana passada eu falei sobre alguns aspectos do valuation, mas agora eu quero te mostrar que o valuation não precisa ser complicado para você que é iniciante. E quem falou isso foi o próprio Aswat Damodaran. É um dos maiores especialistas em valuation do mundo. É um dos mais reconhecidos professores de valuation do planeta Terra. Se você quiser ter uma aula direta com ele, você pode ir lá na Universidade de Nova York, que é lá que ele dá aula. E Aswat Damodaran já recebeu diversos prêmios pela sua colaboração, pela sua contribuição no universo das finanças, principalmente nesse universo de valuation. E se você for que nem eu, quer aprender cada vez mais, quer se aprofundar no assunto, quer se tornar um especialista em valuation, então eu vou deixar o link desse livro na descrição para você também comprar. É uma leitura densa, mas se você quer ser investidor profissional, esse é o caminho. Mas calma, se você também não quer ser investidor profissional, você vai aprender somente as ferramentas essenciais e mais fáceis, como o próprio Damodaran diz, para fazer o valuation, para fazer a avaliação dos seus investimentos. E é disso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Mas antes, se inscreva no canal, porque aqui a informação é de valor para o seu crescimento como investidor e como empreendedor. E lembre de ativar o sininho das notificações para receber os avisos sempre que eu postar um novo vídeo aqui para você. E eu faço isso sempre, todo domingo. E outra coisa, eu estou disponibilizando aí também o aulão O Segredo da Renda Passiva. É um aulão de 2 horas que eu estou deixando de graça para você, onde eu vou desmistificar todos os conceitos relacionados à renda passiva, para que você possa construir a sua renda passiva, construir um patrimônio que vai te levar para a independência financeira. Então, aproveite a oportunidade, é de graça. Vou deixar também o link na descrição para você acessar esse aulão, ok? Mas lembrando, depois desse vídeo aqui, e uma coisa que eu considero importante também é o estudo. Você precisa estar sempre estudando para se tornar um investidor e um empreendedor cada vez melhor. Eu particularmente eu gosto de ler esses livros gigantescos e eu faço anotações em todo o conteúdo do livro. Aqui, por conta da iluminação, eu não consigo te mostrar exatamente as minhas anotações, mas eu vou tirar algumas fotos e colocar aí na tela para você ver o quanto eu risco o livro, fazendo comentários, anotações, para absorver cada vez mais esse conteúdo. Então essa é uma dica que eu já deixo para você quando for fazer os seus estudos de investimento. Outra coisa também, esse livro aqui é totalmente em inglês, mas existem versões de livros de Aswat Damodaran em português para você ler com tranquilidade. Então o que é que acontece aqui? Chegando na página 19 desse livro, Aswat Damodaran colocou claramente esse conceito. O fato é que valuation é simples para firmas com ativos muito bem definidos e que geram fluxo de caixa que podem ser facilmente estimados. Veja, o próprio autor desse livro de 974 páginas disse
porque valuation é simples para firmas que têm ativos muito bem definidos e que o fluxo de caixa dessa firma pode ser também muito bem estimado. Você pode fazer previsões com base nesse fluxo de caixa. E o que significa isso, Paulo? O que significa que os ativos são muito bem definidos? O que significa ter uma empresa com um fluxo de caixa que pode ser facilmente estimado, facilmente predito ou previsto? E antes de falar sobre isso, eu preciso esclarecer aqui também que na página 17, não precisa nem ler o livro todo, na página 17, ele já falou alguns cenários que o fluxo de caixa descontado ou valuation pode ficar com problemas, pode ficar em perigo e precisa ser adaptado. Ou seja, são situações que o fluxo de caixa não é basicamente recomendado para o iniciante. E aqui ele deixa bem claro quais são esses cenários. Firmas com problemas financeiros, firmas, por exemplo, como a Oi, em situação de recuperação judicial, firmas que estão tendo prejuízos constantes ou seu lucro e seu patrimônio oscilam muito. Firmas com potencial de falência. E esse é um exemplo de investimento que você não deve fazer como iniciante, porque para fazer o valuation de uma firma como essa é muito mais difícil, então você precisa selecionar firmas numa situação financeira confortável, numa situação financeira estável. Não escolha firmas com problemas. Se você encontrar uma firma com problema, fuja dela, você é um iniciante. Você precisa aplicar as fórmulas mais simples para calcular o valor intrínseco dessa empresa, que é o que você quer para comparar com o valor de mercado. A SWOT da Modaran está deixando claro aqui. Outra coisa, empresas cíclicas. São empresas que dependem das variações cíclicas do mercado, da economia. Isso é a sazonalidade. E para essas empresas também o valuation é um pouco mais complicado. E você também, como investidor iniciante, não precisa se preocupar com essas firmas. Vá sempre nas firmas mais estáveis, com fluxo de caixa mais constante, com crescimento de lucro constante, crescimento patrimonial constante. Empresas que estão oscilando, que são cíclicas, para você que é iniciante, pode descartar que o valuation delas é muito mais complicado. E para isso você tem que ler o livro todo, ok? Mas se você não quiser ler o livro todo, o valuation mais simples é para firmas com a situação financeira estável. Outro exemplo que ele coloca aqui, empresas com ativos não utilizados ou ativos intangíveis como patentes, marcas, que é difícil também de avaliar para esses ativos. E você pode fazer também uma comparação com outros ativos similares no mercado. Mas nesse caso aqui, a SWOT da Modaran fala que essas empresas também apresentam uma certa dificuldade para você fazer o valuation, tendo em vista que você vai ter que fazer outras comparações, além de aplicar a simples fórmula de fluxo de caixa do valuation. Outra coisa que a SWOT da Modaran coloca aqui são firmas em reestruturação financeira, reestruturação administrativa, porque é difícil prever o que vai ser o fluxo de caixa dessa empresa, o que vai ser as taxas de desconto ou as taxas de financiamento dos ativos, as taxas de financiamento do patrimônio dessa empresa. Então, a título de valuation, torna-se um pouco mais complicado, é preciso fazer outros tipos de comparação com outras empresas do mercado para que você tenha uma análise mais apurada. Então, para você que é investidor iniciante, não é necessário fazer isso. E como o próprio SWOT da Modaran falou aqui, você precisa buscar empresas maduras, com crescimento patrimonial estável, com crescimento de lucro estável, com fluxo de caixa estável, de modo que você possa prever os retornos que você vai ter com essa empresa. E outro exemplo aqui são firmas envolvidas em aquisições, em fusões, na venda dos seus ativos para outras empresas. E por que ele fala isso? Porque é difícil você saber qual vai ser o resultado dessa sinergia entre duas empresas, no caso de uma fusão, no caso de uma aquisição, ou até mesmo numa tomada de controle. Você não sabe se o tomador de controle ele vai comprar a empresa para se desfazer da empresa, para evitar concorrência, para reduzir o lucro da empresa e só para ter a dominação do mercado, ou se ele vai querer se aproveitar daquela nova empresa para poder aumentar ainda mais seus lucros. É um cenário de incerteza que precisa ser avaliado e você, como investidor, não quer fazer isso. Isso é mais para um banqueiro, para um mega empreendedor que está comprando empresas. Então você, como investidor que quer investir em ações, quer investir em títulos, fundos imobiliários, não precisa se preocupar tanto com isso. Basta que você selecione empresas, como eu falei, com crescimento patrimonial estável, crescimento de lucro estável, de modo a ter também uma estimativa
tranquila do fluxo de caixa dessa empresa, de modo que você vai poder gerar um valuation de forma mais simples, como o próprio autor do livro está falando. E aqui também ele coloca empresas privadas como difíceis de serem avaliadas, porque as empresas públicas ou listadas na Bolsa de Valores têm a obrigação de apresentar os seus balanços, cumprir a legislação, cumprir os requisitos da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, mas as empresas privadas, apesar de terem que cumprir também requisitos contábeis, a legislação contábil na apresentação de balanços e demonstrativos de resultados, torna-se mais difícil ter acesso a essas informações. Consequentemente, torna-se mais difícil ter os dados necessários para fazer o valuation dessas empresas. Como são empresas privadas, você como investidor iniciante provavelmente não tem um capital elevado para comprar uma empresa dessa ou para se tornar sócio de uma empresa dessa. Você provavelmente quer investir no mercado de ações, onde você pode começar a investir com pouco dinheiro, pode comprar fundos imobiliários, pode comprar títulos. Esse tipo de empresa, ele requer um valuation mais apurado, então não é esse valuation que você, como iniciante, vai se preocupar nesse momento. E voltando agora para a página 19, eu repito o que a SWAT da Modaran falou. O fato é que o valuation é simples para firmas com ativos bem definidos e que geram um fluxo de caixa que pode ser facilmente estimado ou facilmente previsto. Então, como eu falei aqui, que tipo de empresa é essa que tem ativos muito bem definidos, um fluxo de caixa previsível? Simplesmente são as empresas mais maduras no mercado. E para exemplificar tudo isso que eu falei agora, eu estou aqui no site Fundamentos e vou te mostrar algumas empresas e você mesmo vai tirar suas conclusões sobre se essa empresa se enquadra ou não se enquadra no que a SWAT da Modaran falou sobre uma empresa com um crescimento patrimonial estável e crescimento de lucro, de receitas também estável, de modo que você possa fazer avaliações, fazer o seu valuation também de forma mais simples. E a primeira empresa que eu coloco aqui é a TRPL4. Aqui no site Fundamentos temos aqui a aba de balanço patrimonial. Eu vou entrar aqui no balanço patrimonial e já eu vejo de cara que essa empresa tem ativos crescendo de forma estável, apesar dela ter dado um degrau aqui. Depois de 2016, esse ativo começou a crescer de forma praticamente estável. Da mesma forma, o seu patrimônio líquido também cresceu de forma estável. Já é um indício que essa empresa TRPL4, que é a empresa Transmissão Paulista de Energia Elétrica, ela pelo patrimônio se enquadraria no critério de avaliação mais simplificada de valuation. E olhando agora o demonstrativo de resultados para avaliar o lucro, vamos direto para baixo e vemos aqui que ela teve oscilações de lucro, mas ela sempre teve lucro. E esse lucro, ele de certa forma está crescendo ao longo do tempo, com exceção aqui de 2017, que ele teve um pico, provavelmente por conta de venda de ativos, mas é um lucro que está praticamente crescendo e com oscilações pouco significativas, de modo que é possível traçar uma média e fazer uma estimativa do crescimento desse lucro ao longo do tempo. E fazendo isso, você consegue o quê? Saber quais os fluxos de caixa em termos de lucro que essa empresa vai gerar, de modo a ter o seu valor intrínseco calculado de forma simplificada, como definido por a SWAT da Modaran. A segunda empresa que eu quero mostrar para você é um banco. O banco sabe administrar bem as suas finanças, o seu dinheiro, com algumas exceções, é claro. Mas aqui pelo gráfico você já percebe que o Itaú tem crescimento de ativos constante e isso também se reflete no seu balanço patrimonial. Então é uma empresa com crescimento estável. Em seguida, vamos observar o demonstrativo de resultados. Vemos aqui a receita e agora, chegando no lucro líquido, vemos aqui que o lucro dela, ele está crescendo ao longo do tempo. Ela não teve prejuízos em nenhum momento no seu lucro líquido acumulado, poucas oscilações. Então é uma empresa também que é possível traçar uma média e calcular o crescimento de lucro anual e o crescimento também patrimonial para que se tenha um valuation simplificado para essa empresa. E o próximo ativo que vamos ver aqui é o BBDC4, que é o Banco Bradesco. Vamos aqui em balanço patrimonial, vemos aqui a mesma situação, crescimento de ativos estável, crescimento patrimonial estável. Vamos agora ver o demonstrativo de resultados, receita positiva, crescimento de receita com prestação de serviços, lucro crescente, com poucas oscilações e oscilações suaves, significando que é possível fazer um valuation também simplificado para essa empresa.
E agora eu trago aqui um caso atípico, que é o caso da Oi, que está passando por recuperação judicial, e vemos de cara que os ativos dela estão com certa oscilação ao longo do tempo, e vamos ver como isso se reflete no patrimônio. E aqui, pelo gráfico do patrimônio líquido, vemos que o patrimônio da Oi não é crescente, inclusive ela já teve patrimônio negativo, ou seja, as dívidas superaram e muito os seus ativos. E esse patrimônio ainda nos últimos anos tem decrescido, o que é realmente muito preocupante na hora de se fazer um valuation dessa empresa, porque não se pode fazer uma projeção concreta de crescimento patrimonial, tendo em vista que o patrimônio está decrescente aqui. Então vamos agora analisar o demonstrativo de resultados e vemos aqui de cara que a receita líquida da Oi está também decrescente ao longo do tempo, e isso está se refletindo de forma muito negativa no seu lucro líquido, praticamente negativo desde 2015, e possivelmente entre 2018 e 2019 ela deve ter vendido ativos, deve ter faturado alguma coisa, deve ter contabilizado lucro, mas de fato a situação operacional dela é de prejuízo sempre. E nesse caso é realmente uma empresa atípica e não seria uma empresa fácil de ser avaliada utilizando a metodologia mais simplificada de valuation, conforme a SWOT da Modaran mencionou no seu livro. E depois disso tudo, eu acredito que agora realmente ficou bastante claro que você, como um investidor iniciante que está querendo construir o seu patrimônio, pode fazer avaliações desses ativos de forma simplificada, simplesmente observando o crescimento patrimonial, crescimento do lucro, para já excluir da sua análise as empresas que não satisfazem esses critérios mencionados pelo próprio SWOT da Modaran, que são empresas com ativos maduros, ativos que geram lucro crescente e estável, que fazem com que a empresa tenha um crescimento patrimonial também estável ao longo do tempo. E é essa metodologia que eu ensino aos meus alunos também no curso Mestre em Realização Financeira. E se você quiser mais detalhes sobre esse curso, dê uma olhada no link que eu deixei na descrição para você saber investir cada vez melhor. E lembre, se inscreva no canal, porque aqui a informação é de valor para o seu crescimento como investidor e também como empreendedor. E lembre de ativar o sininho das notificações para receber todos os avisos sempre que eu postar um novo vídeo aqui para você. Eu faço isso sempre, todo domingo. E agora eu quero te parabenizar, porque se você chegou até aqui é porque você está comprometido com o seu desenvolvimento como investidor e também como empreendedor. E lembre de assistir essas recomendações que eu estou deixando aí. Então, grande abraço, aqui é Paulo Reis, desligando.